Olá, meus queridos e queridas. Hoje, na nossa videoaula, nós vamos comentar um pouco, alguns exercícios sobre o tema células-tronco. Bastante importantes aí para as avaliações, para o Enem, para os vestibulares. É esse tema que nós vamos estar discutindo hoje. Vamos começar aqui pela questão número 1. As células-tronco atualmente são conhecidas pelo seu potencial de tratar algumas doenças e pela esperança de que possam tratar outras. Cerca de 100 diferentes doenças relacionadas com o sangue, por exemplo, são tratadas pelo uso dessas células. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica a característica presente nas células-tronco que ajuda no tratamento de tantas enfermidades. Então, vamos lá. Letra A. As células-tronco apresentam capacidade de multiplicação e diferenciação e substituem células doentes por células saudáveis. As células-tronco apresentam capacidade de aumentar o tamanho ocupando o local das células doentes. As células-tronco apresentam capacidade de modificar o genótipo de células doentes. As células-tronco, letra D, apresentam capacidade de destruir células doentes pelo processo de fagocitose. As células-tronco apresentam capacidade de causar a desdiferenciação dos tipos celulares doentes. Então, acertou quem colocou a letra A. As células-tronco são células indiferenciadas que têm uma grande capacidade, uma grande plasticidade. Elas têm uma capacidade de se transformar em outras células, daí o seu grande poder de regeneração de um tecido, de modificação de um tecido que às vezes pode estar doente, com problema, e elas podem estar organizando esse tecido, melhorando esse tecido. Então, lá na letra A, ela fala que as células-tronco apresentam capacidade de multiplicação e diferenciação, já que elas são células indiferenciadas que vão se diferenciar e vão poder substituir, algo promissor aí para a medicina nos próximos anos, para poder o tratamento de doenças, principalmente em doenças neurodegenerativas, por exemplo, Certo? Então, essa foi a questão número 1. Questão 2. As células-tronco possuem alto poder de diferenciação. Alguns tipos de células-tronco, no entanto, apresentam potencial reduzido quando comparadas com outros tipos de células-tronco. Essas células, a célula-tronco capaz de diferenciar em qualquer tipo celular, incluindo tecidos embrionários e extraembrionários, qual que seria? Então, a resposta desse item é a célula totipotente. Essa palavra aí, totipotente, ela significa que essa célula ela é capaz de diferenciar, de mudar, de se transformar em outra célula. Ela é capaz de modificar, Ela apresenta grande capacidade de diferenciação. Às vezes é possível também dizer que ela pode até formar um organismo completo, Uma célula totipotente. Então, é um dos termos aí. Então, não seria pluripotente, nem pluripotente induzida, nem multipotente, nem megapotente, seria a resposta totipotente. Próxima questão. As células-tronco são muito utilizadas em tratamento de leucemia, em que o paciente recebe quimioterapia para que as células de sua medula óssea sejam substituídas e, posteriormente, recebe o transplante de células-tronco. Essas células-tronco são obtidas por meio de doação, que geralmente é um irmão ou outro parente próximo. Nesse caso, são utilizadas células-tronco adultas, as quais se diferenciam das embrionárias por. Então, explicando aqui, existem as células-tronco adultas, as células-tronco embrionárias, as células-tronco induzidas, Nesse caso, ele está perguntando a diferença entre as células-tronco adultas em relação às células-tronco embrionárias. Então, vamos ver. Letra A. Apresentam maior capacidade de diferenciação? Será que a célula-tronco adulta ela tem uma capacidade de diferenciação melhor do que a célula-tronco embrionária? Já teriam sofrido o processo de diferenciação? Será que é um estágio da célula onde uma está menos diferenciada e a outra está mais diferenciada? Não possuírem capacidade de multiplicação, que é a letra C.
Acho que não, né? Essa aí está bem claro que não. Apresentam menor capacidade de diferenciação, apresentam capacidade de produzir tecidos extraembrionários. Então, acertou aí quem colocou a letra, vamos ver, a letra D. Apresentam menor capacidade de diferenciação. Dentre os 3 tipos de célula-tronco, a célula-tronco que tem a maior capacidade de diferenciação celular seria a célula-tronco embrionária, já que ela é uma célula própria lá do embrião, do sangue do cordão umbilical, né? Uma célula que é uma célula bem específica, né? Questão 4, que é uma questão do Enem. A utilização de células-tronco do próprio indivíduo autotransplante tem apresentado sucesso como terapia medicinal para a regeneração de tecidos e órgãos, cujas células perdidas não têm capacidade de reprodução, principalmente em substituição aos transplantes, que causam muitos problemas devido à rejeição pelos receptores. O autotransplante pode causar menos problemas de rejeição, quando comparado aos transplantes tradicionais, realizado entre diferentes indivíduos. Isso por quê? Então vamos ver aí por que o autotransplante pode causar menos problemas de rejeição quando comparado aos transplantes tradicionais que são feitos aí na medicina, né, para o tratamento de doenças. Células-tronco se mantêm diferenciadas após sua introdução no organismo do receptor. Células provenientes de transplantes entre diferentes indivíduos envelhecem e morrem rapidamente. Células-tronco, por serem doadas pelo próprio indivíduo receptor, apresentam material genético semelhante. Células-tronco transplantadas entre diferentes indivíduos se diferenciam em tecidos tumorais no receptor. Células provenientes de transplantes convencionais não se reproduzem dentro do corpo do receptor. Então, a resposta aí é a letra C, né? As células-tronco, por serem doadas pelo próprio indivíduo receptor, apresentam material genético semelhante, né? O que evita, aí, por exemplo, a rejeição. Questão 5. As filas de espera para transplante aumentam a cada dia que passa. Centros de pesquisa em todo o mundo preparam alternativas ao tradicional transplante de órgãos doados de pessoas clinicamente mortas. Alguns laboratórios estão pesquisando a utilização de órgãos formados a partir de células indiferenciadas, denominadas células-tronco. Para a obtenção dessas células, é preciso extraí-las de embriões na fase de... Será que é na fase de gastro, no processo notocordal, na neurula, na mórula ou na formação do saco viterínico? No caso aí dos itens que a gente tem aí, o melhor deles é no processo de mórula. O embrião, até o estágio de blástula, então quando há fecundação, tem a formação da célula-ovo. Essa célula-ovo se divide, né, por mitose lá no processo reprodutivo, né? Eu falo no processo de crescimento após o processo reprodutivo. Essa célula se divide por mitose, forma os blastômeros se unem na mórula e posteriormente há o surgimento de uma cavidade cheia de líquido na blástula. Então, nesses estágios aí, a gente teria células-tronco, né? Que as células-tronco embrionárias, por exemplo, são retiradas da massa interna de células que existem lá na blástula. Como a gente não tem blástula aqui, a melhor resposta fica sendo a mórula. Quais as principais aplicações das células-tronco? Em países onde ocorrem estudos com células-tronco, onde eles são permitidos, elas estão em caráter experimental no tratamento de diversas doenças, como câncer, doenças do coração, doenças hepáticas, Alzheimer, diabetes, doenças renais, entre outras doenças. Questão 7. De onde podem ser retiradas as células-tronco embrionárias? Como eu falei, as embrionárias, a fecundação, formação da célula-ovo. Essa célula-ovo se divide por mitose, formando os blastômeros, se unem, formando o maciço multicelular compacto, que é a mórula, surgimento de uma cavidade cheia de líquido no interior da mórula, forma-se a blástula, que no caso específico dos seres humanos é chamado de blastocisto. Então, no caso, a blástula, né, até o estágio de blástula, no estágio de blastocisto, na espécie humana, a gente vai encontrar células-tronco embrionárias.
As células-tronco adultas são encontradas na medula óssea vermelha, né? E também no sangue do cordão umbilical, tá? Anteriormente eu disse também que o sangue do cordão umbilical pode ter célula-tronco embrionária, porque, na verdade, durante o processo gestatório, né, no início dele, né, até mesmo um pouquinho antes da formação do cordão umbilical e da placenta, você tem ali células-tronco. Então, há essa confusão às vezes, né, que a célula-tronco ela pode aparecer também a embrionária no cordão umbilical. Alguns fragmentos de células, sim, no início do desenvolvimento, já que ela fica até o estágio de blástula. E no caso das células-tronco induzidas, de onde elas podem ser retiradas, na verdade elas não são retiradas de nenhum lugar. Elas são produzidas em laboratório a partir de uma célula do tecido conjuntivo, que é o fibroblasto, que é uma célula que tem capacidade de sintetizar proteínas. E essa célula foi utilizada, ela foi revertida à célula-tronco, que é um processo experimental que foi feito lá em 2007, a primeira vez que houve a confecção de células-tronco em laboratório, a partir da desdiferenciação do fibroblasto, né? Eles voltaram o fibroblasto, que é uma célula diferenciada, para uma célula indiferenciada, no caso, uma célula-tronco. Então, essa lista de exercício aí, bem simples, mas para a gente poder já ter uma ideia desse conteúdo aí, as células-tronco, que é um conteúdo bastante importante para a prova do Enem e outros vestibulares. Ok? Até a próxima!